Liberdade que a glória de Deus veio manifestar. Há um texto na palavra de Deus que registra a manifestação da glória de Deus trazendo liberdade. Está lá em Atos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Vamos ler os versos 23 ao 40. A glória de Deus se manifestando de forma impressionante, de maneira gloriosa, incomparável, trazendo liberdade a cativos e salvação a perdidos. A glória que nos transforma é o que encontramos nesse texto, em que o evangelista Lucas registra nos primórdios da Igreja de Cristo uma das experiências mais marcantes encontradas nos registros bíblicos, vividas por Paulo e Silas, em meio a prisões. O texto é continuidade de um momento em que Paulo e Silas, andando por Filipos, depararam-se com uma mulher que era usada por homens maus, interesseiros e servos de Satanás. Esta mulher recebia um espírito de adivinhação, mas era escrava do pecado, do inferno, da morte. Paulo e Silas então repreendem o espírito e a libertam. Os homens que a tinham como escrava veem nesta libertação a perda dos seus recursos, dos seus numerários, de uma fonte de renda fácil e ilegítima. Então arquitetam um plano e lançam Paulo e Silas na prisão, acusando-os de causarem alvoroço e desordem pública. E a partir daí, então, no versículo 23, vamos encontrar a descrição e a narrativa de Paulo e Silas lançados na prisão, porque pregavam Jesus Cristo, porque testemunhavam o amor de Deus. Diz assim o texto bíblico: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão,
Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho, injustamente, açoitados severamente, como ele mesmo descreveu no texto que lemos, sem um processo justo, sem terem sido ouvidos, sem direito à defesa. Paulo e Silas, injustiçados por uma sociedade, por um sistema corrupto, mas acima de tudo, por uma maquinação do império do mal, que desde os primórdios da humanidade tenta impedir o avanço do amor e da graça de Deus que alcança a todos, como refletimos hoje pela manhã. Mas mesmo presos, eles cantavam, oravam e testemunhavam em meio às prisões. O texto que lemos escreve que à meia-noite Paulo e Silas cantavam e os outros presos os ouviam. Eu posso imaginar o que os outros presos pensavam. Esses homens estão doidos, perderam a razão. A dor foi tamanha que eles perderam o senso. Agora estão loucos, porque estão aqui em meio a esta humilhação, jogados no chão, presos pelos pés e pelas mãos, acorrentados, com os cepos machucando-lhes os punhos e os tornozelos, e mesmo assim cantam. De repente, diz o texto que à meia-noite um terremoto abriu as portas e todos viram-se livres. Enquanto cantavam, enquanto louvavam, enquanto engrandeciam o nome do Senhor diante da contrariedade, enquanto eles tinham uma atitude de devoção, quando tudo lhes era contrário, quando lhes faltava esperança, quando não lhes tinham defesa, quando lhes sobrou apenas a vergonha, a humilhação, a imundície e a escuridão. Paulo e Silas tinham no interior, no homem interior, como vimos hoje pela manhã, a razão, a consciência e a vontade, feitas e manifestando o amor de Deus por eles, e eles cantavam. Não sabemos exatamente o que eles cantavam. Talvez cantassem cânticos de lamento, como era muito comum para os judeus da época, e muitos salmos não contam disso. Alguns salmos, como 142, diz: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Outros salmos, o salmista vai lamentar e dizer: o Senhor se esqueceu de nós. Mas não me parece que era isso que saía da boca de Paulo e Silas. O registro feito por Lucas, para o fato de que eles estavam louvando a Deus, expressa uma atitude de submissão, uma atitude de reconhecimento de que havia um propósito em toda aquela privação. Deus em algum momento haveria de manifestar a sua glória diante da contrariedade, diante da privação, diante da perda, diante das impossibilidades. Presos, algemados, condenados, injustos. Foram aqueles magistrados, no mínimo, que causaram em Paulo e Silas dores profundas, no corpo e na alma. Pois todos nós que já passamos por um momento em que fomos julgados injustamente, condenados sem direito à defesa, sabemos quão dolorosa é a dor que sentimos na alma e muitas vezes no corpo. O texto que lemos inicia-se com a descrição de que eles foram severamente açoitados. Seus corpos traziam marcas, cicatrizes da injustiça, da dor, da privação. E ali estavam eles, louvando a Deus, quando ninguém mais encontraria razão para louvar. O carcereiro, ao ver, logo após o terremoto, que as grandes e pesadas portas da prisão haviam sido abertas, milagrosa e involuntariamente,
temeu pela sua morte. É importante que você saiba por que o carcereiro tentou matar-se. Porque, de acordo com a lei romana da época, o carcereiro era responsável pela vida dos prisioneiros e ele dava a sua própria vida como garantia de que a condenação fosse cumprida até o fim. Aquele homem, vendo as portas e os ferrolhos abertos, os cepos das algemas desmontados, temeu e disse: pronto, eu vou ter que pagar com a minha própria vida a vida de cada um desses prisioneiros que fugirem daqui. Então ele desembanha a sua espada e, quando de alguma maneira iria tentar contra a sua própria vida, ele ouve uma voz firme e corajosa de dentro da prisão: não faça isso, estamos todos aqui. Encontramos nesse texto dois personagens principais que dão testemunho para mim e para você da gloriosa manifestação de Deus que transforma vidas. Paulo e este carcereiro exemplificam para nós e testemunham desta glória que transforma. A glória que foi cantada, a glória que é testemunhada, a glória que é proclamada e a glória que é vivida por nós. A glória de Deus que se manifesta na vida de Paulo é a glória que faz com que ele possa cantar à meia-noite, na humilhação de uma cela da prisão. Seus olhos podem contemplar além das celas. Seus olhos podem contemplar além das grades e além das algemas. Uma liberdade que não se compra, uma liberdade que não se paga. O que aprendemos com Paulo é que não se pode tirar de um cristão a presença de Deus com ele. Podem nos até impedir de ir e vir, mas não podem impedir que Deus esteja conosco onde quer que estejamos. Podem nos lançar nos calabouços, podem cerrar as portas diante de nós, podem nos tirar tudo o que temos, podem levar os nossos recursos, podem levar nossas famílias, podem levar a nossa liberdade, mas não podem nos privar da presença gloriosa e consoladora de Deus, que sempre está conosco. A glória de Deus manifesta-se em nós, quando nos é tirada a liberdade de ir e vir, e mesmo quando está tudo escuro, podemos contar com a incomparável e gloriosa luz de Deus que brilha dentro de nós. É isso que motivava Paulo e Silas a cantar. É isso que os fazia louvar ao Senhor dentro de uma prisão à meia-noite. Não é sem valor o detalhe que Lucas traz aos nossos corações quanto ao horário. É à meia-noite que as coisas piores começam a acontecer. Recebi hoje à tarde a descrição da Dina, do relato dos 18 irmãos que estiveram ali. O pastor Marcos falou hoje pela manhã e hoje a Dina nos brindou com uma descrição detalhada de tudo o que aconteceu naquela madrugada. E meditando já nesse texto, completando a meditação para esta noite, e lendo o que a Dina descreveu do que aconteceu naquela madrugada, eu pude detalhar e valorizar o cântico de Paulo e Silas à meia-noite, quando as trevas começam a celebrar a morte, as cadeias, as prisões, os vícios, a condenação. O cristão, iluminado pela luz de Jesus, triunfa, canta, adora, porque nada pode tirar de nós a presença gloriosa de Deus. Você e eu passamos por privações, sim. A realidade desta nossa vida limitada, humana, precária, frágil, vulnerável, todas as características que podemos descrever acerca desta carne que nos prende aqui a este mundo, impõe-nos muitas vezes um sofrimento maior do que a nossa concepção possa alcançar. A razão, não há lógica para o sofrimento que muitas vezes passamos. Buscamos, encontramos explicações
estupefatos, nos deparamos com a irracionalidade de dizermos: não há explicação para isso. Por que sofremos? Por que perdemos? Por que não conseguimos? Por que as portas não se abrem? Amados, lembre-se de Paulo e Silas na prisão, que mesmo privados de ir e vir, mesmo na escuridão da noite, sentiam a presença gloriosa do Deus que os fazia cantar. A glória de Deus se manifesta quando louvamos. A glória de Deus se manifesta quando adoramos. A glória de Deus se manifesta quando somos gratos por tudo o que estamos passando. Paulo nunca lamentou. Ao contrário, aproveitou a sua luta, a sua adversidade, para proclamar e para pregar a graça de Deus ao seu ofensor. Paulo, ao invés de se lamuriar, de blasfemar, de perder a fé, ele sempre sabia que tudo pelo que estava passando era algum propósito de Deus, e vidas deveriam ser salvas em meio àquela privação. Os soldados que lhe açoitaram, o carcereiro que lhe mantinha preso, foram alvos da sua pregação, do seu testemunho. Mesmo em meio à contrariedade, Paulo deu testemunho da glória incomparável de Deus. E nós vimos no final do texto que Paulo faz com que os seus ofensores lembrem-se de que ele era cidadão romano. E por ser cidadão romano, ele tinha como que dupla nacionalidade, ele tinha 2 passaportes. Ele tinha o passaporte dos judeus, e ele havia ganho, por conta da sua influência política, por conta da sua influência social, antes mesmo de cair no caminho de Damasco, no encontro com Jesus, Deus havia lhe dado como uma ferramenta de testemunho e de acesso o seu passaporte romano. E de acordo com a lei daquela época, os romanos não poderiam levar nenhum cidadão romano a julgamento, a condenação, sem que antes lhe fosse dado todo o amplo e restrito direito de defesa. Quando os juízes daquela época descobriram que Paulo era romano, especialmente ele, temeram as consequências de um julgamento injusto. E então mandaram que ele fosse solto imediatamente. Paulo agora vai apelar para os seus direitos, não em favor de si próprio, mas Paulo vai apelar para o seu direito em favor de todos os seus, inclusive para o próprio carcereiro. Que eles venham aqui, que eles falem comigo, que eles olhem nos meus olhos. Esse direito é meu, mas eu os estendo, esses direitos, a todos os meus familiares da fé. Paulo poderia se usurpar do seu direito e sair ileso, mas ele, transformado pela glória, não tem a sua própria vida como foco, não tem o seu eu como centro das suas atenções, mas agora, uma vez que a glória de Deus se manifesta em sua vida, ele olha em favor dos outros, seu interesse é pela salvação dos outros, sua preocupação é para que os outros sejam transformados. Paulo nos dá testemunho da glória de Deus que transforma um homem que foi o que foi, naquilo que conhecemos hoje. Um homem voltado para si só, um homem voltado para o seu legalismo, um homem voltado para cumprir a lei, naquela lei que acreditava com todas as forças. Um homem que tinha a carta branca do Império Romano para ir e vir, para matar, prender cristãos. Agora é um homem que estava preso, louvando e testemunhando desta glória para todos à sua volta. O outro personagem desta narrativa é o carcereiro. A glória de Deus o transformou. Paulo viu a glória de Deus o libertar. O carcereiro viu a glória de Deus manifestar-se de outra maneira. O transformou, o salvou.
O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Essa declaração célebre no texto bíblico traz um resumo absoluto da fé que transforma e que abre o caminho para que a glória se manifeste. Você leu no texto comigo e viu um homem que antes era carcereiro, responsável pela prisão, os tinha como inimigos. Agora este homem estava de joelhos, lavando as feridas dos prisioneiros. Era o homem que tomou os prisioneiros para si e serviu-lhes em casa uma comida bem aconchegante, bem hospitaleira. Parece-nos que aquele homem entendeu que a glória de Deus não se manifesta apenas por uma fé verbal, mas por uma atitude bondosa e transformada, tornando-se amigo dos seus inimigos, cuidando dos seus ofensores ou dos seus ofendidos. Agora encontramos aquele homem responsável pelos açoites, pelas prisões, pela manutenção do caos na vida de Paulo e Silas, debruçados sobre seus corpos, lavando-lhes as feridas, cuidando-lhes das dores, servindo-lhe uma refeição, demonstrando e tornando visível que o seu cristianismo era muito mais um ato de bondade, de atitudes transformadas, de um coração mudado. Se a mudança no nosso coração não se mostrar por meio de atitudes transformadas, em obras, em ações e em testemunho, nosso cristianismo trata-se de algo ilegítimo e espúrio, digno da vergonha para o nome de Jesus. A glória de Deus nos liberta, a glória de Deus nos transforma. É o que este texto ensina a mim e ensina a você, que a glória de Deus, que se manifestou naquele dia, naquela noite, trouxe liberdade e trouxe transformação. É esta mesma glória que se manifesta neste lugar, nesta noite. Quando o sol pode estar a pino, ao meio-dia, vivem na mais profunda escuridão da alma. Quando muitos que podem ir e vir, têm no interior do seu coração algemas que lhes prendem à morte, à condenação, à destruição. Nesta noite, a graça de Deus há de manifestar mais uma vez a glória do Senhor para trazer liberdade e para trazer transformação, libertando os cativos, salvando os perdidos. Foi o que esta glória fez na vida de Paulo e Silas e na vida deste homem, conhecido tão somente como carcereiro de Filipe. Nesta noite, homens e mulheres reunidos neste lugar também podem experimentar a mesma glória que traz para mim e para você liberdade, quando não temos mais saída, transformação, para que sejamos iguais a Jesus. Queria convidar você nesta hora a fechar os seus olhos e refletir sobre a sua vida. De que maneira esta palavra se aplica ao seu viver hoje? De que maneira a experiência vivida por Paulo e Silas na prisão se aplica a você? Eu disse que muitos caminham aparentemente livres, podem ir e vir para onde bem entenderem, mas lá no fundo da alma sentem-se presos e escravos da dor, do medo, da morte, sentem-se condenados por um tal destino que impõe a você um sentimento de derrota e frustração. Lá no interior da sua alma, algemas prendem você a memórias, a sentimentos, a um passado
e você vive numa intensa e profunda escuridão. Paulo e Silas encontraram a glória de Deus que os libertou cantando, adorando ao Senhor, reconhecendo que de alguma maneira tudo aquilo pelo que eles estavam passando tinha um propósito. Nessa noite quero desafiar você também a glorificar a Deus e a reconhecer que não há nenhum Deus digno do nosso louvor como o Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O reconhecimento desta glória nos traz liberdade, nos traz a luz, esta glória presente em nós, mesmo quando parece que tudo está perdido. A glória que transformou o carcereiro, um homem ligado à violência, um homem ligado à força, um homem ligado à imposição de uma conduta, agora era um homem humilde, quebrantado, lavando as feridas dos seus prisioneiros. Faz-me lembrar Jesus lavando os pés dos seus discípulos, porque a glória de Deus nos transforma em pessoas melhores do que possamos imaginar. A glória de Deus nos transforma em pessoas melhores do que nós mesmos queiramos ou possamos ser. Naquela noite, depois do grande terremoto, da manifestação da glória de Deus, ali estava um homem, sua família e aqueles que um dia eram prisioneiros, agora eram irmãos, sentados à mesa. A glória que transforma, a glória que pode transformar você. Nessa noite eu quero desafiar você a não sair daqui sem experimentar esta glória que liberta e que transforma. Acredite, nem todo terremoto é ruim. Este terremoto serviu para transformar e libertar vidas. E nesta noite Deus pode realizar uma grande obra na sua vida, comparada a um grande terremoto, sim. Abalar seus alicerces, abalar suas estruturas, para que você experimente algo novo, liberdade e transformação, a obra de Deus pela sua glória. Há alguém entre nós que nesta noite deseja experimentar a transformação e a liberdade que a glória de Deus opera na vida daqueles que adoram ao Senhor, que o louvam, que o buscam? Especialmente a você que nunca viveu, nunca experimentou na sua vida algo tão grandioso e tão glorioso como a graça de Deus. Eu quero convidar você agora a entregar a sua vida a Jesus Cristo, pois isto abre as portas para que a glória de Deus se manifeste em você. Se nesta noite você deseja conhecer e experimentar a glória de Deus, que liberta e transforma, onde você está, sentado mesmo como você está, levante uma das suas mãos e eu quero orar por você agora, numa decisão pessoal, dizendo com este gesto: eu quero conhecer a glória de Deus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Há mais alguém entre nós? Levante sua mão na galeria, aqui embaixo. Vidas que querem e precisam da transformação e da liberdade que só a glória de Deus opera em nós. Se esta pessoa é você, eu quero orar pela sua vida agora. Onde você está, levante uma das suas mãos. Deus seja louvado. Mais alguém entre nós? Há um rei, que é o Rei da Glória. Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Ele operou em nós milagres inumeráveis. E Jesus revelou neste mundo toda a sua glória pelos seus feitos e obras. E continua realizando na vida de cada um que nesta noite entregou-se à experiência da glória de Deus.
Eu vou convidar todos a ficarem de pé. E nós vamos cantar esse cântico de adoração ao Senhor. O Deus que é poderoso em Jesus, o Deus que é glorioso em obras, o Deus que liberta e transforma. Enquanto cantamos, eu quero convidar você a deixar o seu lugar, se puder, e vir aqui à frente. Eu quero abraçar você e quero orar com você. Quero orar por você nesta hora. Uma maneira de dizer para Deus: eu estou pronto para conhecer e experimentar a glória do Senhor. Vamos adorá-lo enquanto cantamos. Mesmo que você não tenha levantado a mão ainda, enquanto cantamos, se você quer nesta noite experimentar e conhecer esta glória de Deus, vem aqui à frente, una-se a nós para adorar ao Senhor. E que alguém da igreja logo venha abraçar e estar junto e compartilhar da alegria e da bênção de estarmos juntos, experimentando a glória que liberta, a glória que transforma a nossa vida. Por amor do nome de Jesus, Ele, o Rei da Glória. Poder te foi dado.
Senhor, o Rei da Glória, que nos liberta e nos transforma, faz de nós novas criaturas e abençoa vidas, transformando, preenchendo, dando-nos aquilo que de melhor Ele pode nos dar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estas vidas. Obrigado pela Tua palavra em nosso coração, que renova o ânimo, renova a coragem, renova as forças. Tua palavra é vida, Senhor. Tua palavra é verdade. E nesta hora nós engrandecemos o Teu nome, porque esta obra foi feita neste lugar. E nós saímos daqui diferentes de como entramos. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Rei. E em Jesus manifestaste toda a glória, manifestaste todo o Teu poder. E nós podemos hoje viver livres e transformados. Como Paulo e Silas, em meio à prisão, nós podemos também experimentar a Tua gloriosa presença, mesmo quando o caminho é escuro, mesmo quando a trilha é difícil, os nossos olhos estão fixados na eternidade, e Tu nos tomas pela mão e nos guias. Obrigado, Senhor, também porque em Jesus temos a transformação. Éramos maus, entregues aos nossos próprios delitos, maldades e pecados, mas pelo Espírito Santo e Cristo que habita permanentemente em nós, nós olhamos para adiante e podemos viver diferentes, alegres, mansos, humildes, aguardando a volta de Jesus. Pai querido, obrigado por este culto, ao Teu nome, ao Teu louvor, que tem agradado ao Teu coração, muito mais do que realizou em nosso coração a alegria e a bênção deste momento, deste lugar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.